Oi, tudo bem? Eu sou a Marci e seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Na aula de hoje eu trouxe esse modelo de faixa de tricô com esse detalhe de laço super fofo e bem fácil de fazer. Esse modelo é super lindo e indicado para crianças, mas eu coloquei a peça para poder mostrar melhor como fica o resultado. Agora que tá chegando o friozinho, é uma peça super coringa e bem estilosa. Quem faz para vender ou para doar é uma super pedida, não é mesmo? Me conta aqui nos comentários o que tu achou desse modelinho e se fizer, me marca no Instagram para eu ver o teu trabalho. Lembrando que tu pode fazer da cor que tu quiser e com o material que tu tiver na tua casa. Eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos que eu trazer aqui no canal. Aproveita também para me seguir no Instagram e no Facebook para ficar por dentro de tudo que eu trazer aqui no canal. Se quiser, pode me mandar sugestões de peças de tricô e crochê pelo meu direct. Vou adorar receber as tuas sugestões. Confira a seguir a lista de materiais e em seguida o passo a passo. Então aqui eu já peguei o meu fio, eu vou trabalhar com o fio Amigurumi Soft, utilizando 2 fios do fio, 2 cabos para ficar com fio duplo, e vou utilizar também a agulha de tricô número 5 milímetros. Aqui no vídeo eu vou utilizar a agulha de 2 pontas, mas é só para não bater na minha mesa na hora de gravar o vídeo, mas tu pode utilizar a agulha tradicional. Então para iniciar esse trabalho, eu vou colocar aqui na minha agulha 3 pontos. Então eu coloquei aqui 3 pontos na minha agulha, vou fazer o nozinho aqui na ponta para ele não ficar escapando, não ficar frouxo. Depois de fazer esses 3 pontos, eu vou virar o trabalho para o outro lado. Depois que eu virei aqui o trabalho, eu tenho aqui então 3 pontos na agulha. O primeiro ponto aqui da carreira, eu vou passar ele sem fazer para a minha agulha da direita. Vou laçar o meu fio para fazer um aumento. E agora eu vou fazer o segundo ponto em ponto meia. De novo, eu vou laçar o meu fio para fazer mais um aumento. E esse último ponto aqui da agulha da esquerda, eu vou fazer ele em ponto tricô. Então, aqui nessa segunda carreira, eu fiquei com um total de 5 pontos. Agora eu vou virar para o outro lado. Esse primeiro ponto aqui da terceira carreira, eu vou só passar para a agulha sem fazer nada. Esse ponto aqui que é a laçada, ele vai virar um aumento, então eu vou fazer ele em ponto meia, mas eu vou fazer esse ponto meia cuidando para deixar esse ponto fechado, porque eu não quero que fique o buraquinho da laçada, só quero que fique um ponto de aumento. Agora o próximo eu vou fazer em meia. Cheguei aqui de novo no ponto de laçada, eu vou fazer ele aqui pegando por trás da agulha para poder fechar essa laçada e vou fazer em ponto meia. Lembrando que eu tô trabalhando com fio duplo, então tem que cuidar para pegar sempre as duas perninhas do fio. E o último ponto aqui da carreira eu vou fazer em ponto tricô. Finalizei mais uma carreira, fechando aqui as laçadas para ficar com os aumentos fechados. Agora eu vou virar de novo para o outro lado e vou seguir a repetição. Na carreira número ímpar eu vou fazer as carreiras com aumento e na carreira número par eu vou fazer fechando as laçadas para formar um ponto de aumento. O primeiro ponto dessa próxima carreira eu vou sempre passar para a agulha sem fazer nada com ele. Agora eu estou na carreira de aumento, então eu vou dar uma laçada na minha agulha, vou fazer o próximo ponto em ponto meia, o próximo também em ponto meia e o próximo também em ponto meia. Agora eu vou dar mais uma laçada na agulha para fazer mais um aumento e o último ponto aqui dessa carreira eu vou fazer em ponto tricô. E aqui eu fiz mais uma carreira de aumento. Vou virar para o próximo lado, que aqui eu vou considerar o lado avesso. Esse primeiro ponto eu vou só passar para a agulha,
O ponto aqui de laçada que eu tenho, eu vou fazer aqui pegando por trás da agulha para poder fechar essa laçada. E vou fazer pontos meias até eu chegar na próxima laçada que eu tenho. Aqui na próxima laçada eu vou fazer ela pegando nessa direção aqui para poder fechar o meu ponto de aumento. E o último ponto da carreira eu vou fazer em ponto tricô. Então aqui eu vou virar para o outro lado para mostrar mais uma vez. O lado direito, quando esse fiozinho apontar para minha mão direita, ele vai ser considerado a carreira ímpar então do trabalho. Todas as carreiras de número ímpar eu vou fazer os pontos de aumento e nas carreiras de número par eu vou fechar as laçadas para não ficar o buraquinho do aumento, tá bom? E o primeiro ponto de toda a carreira eu sempre vou passar para a agulha sem tricotar e o último ponto da carreira eu vou fazer sempre em tricô. Então eu só vou mostrar mais essa vez. Vou passar o primeiro ponto sem fazer, vou fazer uma laçada, agora eu vou seguir em ponto meia até chegar perto do final da minha carreira. Faltando um ponto para acabar minha carreira, eu vou dar uma laçada e esse último ponto aqui que sobrou eu vou fazer em ponto tricô. E aqui eu terminei mais uma carreira número ímpar. Vou virar então para minha carreira do avesso, que eu estou considerando o lado par. E agora eu vou passar o primeiro ponto sem fazer. Tenho meu pontinho aqui de laçada. Vou pegar ele nessa posição aqui, que é para poder ficar com ele fechado. E vou fazer em ponto meia. Vou seguir com os pontos em ponto meia até faltar um ponto para acabar, até chegar, né, na verdade, onde está o meu pontinho de laçada, que tá aqui. E ele eu vou fazer cruzado aqui, ó, pegando por trás da minha agulha para poder fechar esse ponto de laçada. E o último ponto aqui da minha agulha eu vou fazer em ponto tricô. Terminei mais uma carreira então de aumento. Eu tenho aqui no total 9 pontos na minha agulha. Eu vou fazer essa sequência de repetição fazendo um aumento no início aqui das carreiras de número ímpar e final de carreira. E no lado avesso eu vou fazer fechando as laçadas até eu ter um total de 15 pontos na minha agulha. Então, se tu ficou com alguma dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo e assistir novamente essa parte, porque é só repetição. Vou fazer sempre um aumento no segundo ponto e no penúltimo ponto de cada carreira. Quando eu tiver 15 pontos na agulha, eu volto. Finalizei todas as carreiras de aumento e eu agora tenho no total 15 pontos. Agora, então, eu vou virar para o próximo lado, que é o meu lado direito. E agora eu vou fazer 6 carreiras sem fazer nenhum aumento e nenhuma diminuição, mantendo sempre o primeiro ponto sem fazer. Então, essa carreira aqui, que é o lado direito, eu vou começar fazendo essas carreiras retas, sem fazer nenhuma diminuição e nenhum aumento, para poder formar o desenho do laço, tá? Então, vão ser 6 carreiras retas. E o último ponto da carreira em tricô. Vou virar para o outro lado, que é o meu lado avesso, e vou fazer essa mesma repetição. Vou passar o primeiro ponto sem fazer, vou seguir em ponto meia até chegar perto do final da minha carreira. Faltando um ponto para finalizar, esse último ponto é feito em tricô. Então aqui eu fiz 2 carreiras retas, sem fazer nenhum aumento e nenhuma diminuição. E agora eu vou fazer mais 4 carreiras para fechar as 6 carreiras que eu preciso. Então eu vou fazer aqui mais 4 e já volto. Finalizei as 6 carreiras retas que eu precisava. Agora eu vou virar para o lado direito novamente. E eu vou fazer agora uma sequência de carreiras com diminuição. Eu preciso ter então, depois dessas diminuições, 7 pontos na minha agulha. Eu tenho 15 aqui no total, então eu vou mostrar como fazer as diminuições. E eu preciso ter um total de 7 pontos, tá? Então aqui para iniciar essa primeira carreira de diminuição, eu tô pelo lado direito da minha peça
eu vou fazer o primeiro ponto sem fazer, passando só para agulha. Agora os próximos 2 pontos eu vou fazer juntos em meia, então vou pegar os 2 próximos juntos e vou fazer em meia. Fiz a primeira diminuição. Agora eu vou seguir em ponto meia até faltar 3 pontos na minha agulha. Cheguei aqui faltando 3 pontos para terminar minha carreira. Esses 2 próximos pontos eu vou fazer juntos em meia para fazer mais uma diminuição. E o último ponto da carreira eu vou fazer em tricô. Fiz a primeira carreira de diminuição. A próxima carreira que eu vou fazer, eu não vou fazer nenhuma alteração. Eu só vou tricotar os pontos que eu tenho na minha agulha. Então, eu vou fazer o primeiro ponto sem fazer. Vou seguir em ponto meia até próximo do final da carreira. Faltando um ponto para finalizar, esse último ponto vai ser em tricô. Terminei então 2 carreiras, uma com diminuição e a outra sem fazer nenhuma alteração. Agora para o próximo lado eu vou fazer mais uma carreira com diminuições. Então eu vou passar o primeiro ponto sem fazer. Vou fazer os próximos 2 pontos juntos em meia. Vou seguir em meia até faltar 3 pontos na minha agulha. Faltando aqui 3 pontos para terminar, eu vou fazer esses 2 próximos juntos em ponto meia. Para fazer mais uma diminuição. E o último ponto eu vou fazer em tricô. Agora, no outro lado, eu vou fazer todos os pontos da mesma forma que eu fiz antes, sem fazer nenhuma alteração. Vou passar o primeiro ponto sem fazer e vou seguir em ponto meia até faltar um ponto na minha agulha. E o último ponto eu vou fazer sempre em ponto tricô. Então, aqui eu já fiz 4 carreiras de alteração com diminuições. E eu vou seguir fazendo essa repetição de carreira até eu ficar com 7 pontos aqui na minha agulha. Então, assim que eu finalizar essas carreiras com diminuições, eu volto para mostrar como fazer as próximas carreiras, tá bom? Então, aqui eu finalizei as carreiras de diminuições e eu fiquei com 7 pontos aqui na minha agulha. Agora, eu vou virar para o lado direito da minha peça. Essa próxima carreira eu vou fazer somente os pontos que eu tenho na minha agulha. Primeiro eu passei sem fazer, agora eu vou seguir em ponto meia até faltar um ponto na minha agulha. E o último ponto eu vou fazer em tricô. A próxima carreira também vou fazer da mesma forma. Então, significa que eu vou precisar fazer 2 carreiras retas, sem aumento e sem diminuição. Então, aqui vai ser a segunda já, que eu vou passar o primeiro sem fazer. Vou seguir em ponto meia até faltar um ponto na minha agulha. E o último ponto eu vou fazer em tricô. Finalizei então 2 carreiras retas, sem fazer aumento e diminuição, com 7 pontos na minha agulha. Agora eu vou virar de novo para o lado direito da minha peça. E agora eu vou fazer uma sequência de carreiras com aumentos de novo, até eu ficar com 19 pontos na minha agulha. Então, as carreiras de aumento eu sempre vou passar também primeiro sem fazer. Vou dar uma laçada na agulha, seguir em ponto meia e antes do último, quando chegar aqui no último ponto, eu vou dar uma laçada antes de finalizar a carreira. Essas vão ser as carreiras de aumento, assim como eu fiz aqui no início do trabalho. Então, só para a gente recapitular aqui como que é feito, eu vou passar o primeiro ponto sem fazer, vou dar uma laçada na minha agulha, vou seguir em ponto meia até chegar perto do final da minha carreira. Quando tiver faltando um ponto para finalizar, eu faço mais uma laçada na minha agulha e o último ponto eu vou fazer em tricô. Então, essa primeira carreira aqui que eu voltei fazendo os aumentos, eu já finalizei. Agora eu vou virar para o lado avesso e agora a carreira do lado avesso ela vai ser fechando as laçadas, lembra? Para fechar os pontos e não ficar com um buraquinho. Então, eu vou passar o primeiro sem fazer. Aqui eu tenho o meu ponto de laçada
eu vou fazer pegando aqui por trás da agulha e fazer em ponto meia, para ele ficar fechado e não ficar o buraquinho. Agora eu vou seguir em ponto meia até eu chegar no meu próximo ponto de laçada. Cheguei aqui no próximo ponto com laçada, vou fazer pegando aqui pela frente da minha agulha e vou fazer em ponto meia para fechar a minha laçada. E o último ponto eu sempre faço em tricô. Então aqui eu fiz 2 carreiras no vídeo, mostrando de novo como fazer as carreiras com aumentos. E agora eu vou seguir fazendo essas carreiras de aumento pelo lado direito e fechando as laçadas pelo lado avesso, até eu ficar com um total de 19 pontos na minha agulha. Então, quando eu finalizar as carreiras de aumento, eu volto para mostrar. Finalizei todas as carreiras de aumentos e agora eu tenho 19 pontos aqui na minha agulha e por enquanto o trabalho vai ficando assim. Agora que eu terminei e fiquei com 19 pontos, eu vou fazer agora uma sequência de carreiras retas até eu atingir um tamanho aproximado da circunferência da cabeça, que vai ser mais ou menos 50 centímetros de comprimento. Eu vou fazer agora carreiras retas até eu ter uma faixinha aqui bem comprida e volto para mostrar como finalizar a peça, que eu vou repetir de novo essa parte aqui do lacinho, tá? Então aqui para fazer as carreiras retas eu vou virar para o lado direito. Eu vou fazer então o primeiro ponto sem fazer, vou fazer os pontos do meio em ponto meia e o último ponto em ponto tricô, e assim do lado direito do lado avesso, essa mesma repetição, mantendo os 19 pontos que eu tenho na minha agulha. Eu vou seguir então essa repetição até eu atingir o comprimento que eu preciso e volto para mostrar quantas carreiras eu fiz e quantos centímetros eu tenho. Aqui eu fiquei com um total de 42 centímetros, desde o início aqui onde eu comecei a fazer as carreiras retas, então até aqui eu tenho 42 centímetros, mas no total aqui até a pontinha, onde eu iniciei os 3 pontos, eu tenho 52 centímetros. Mas para fazer a circunferência, eu sempre vou contar até o meio aqui, onde eu tenho os 44 pontos, porque essa parte aqui depois ela não vai entrar na contagem total da circunferência, tá? Que essa parte aqui vai ser só um detalhe. Então eu sempre vou contar a partir desse meinho aqui, que é onde eu fiz aquelas 2 carreiras retas. Então a partir desse pedaço aqui, eu tenho 44 centímetros. E eu fiz um total de 140 carreiras. Agora eu vou começar a fazer as diminuições para voltar a fazer esse desenho aqui da ponta e ficar com o outro lado igual esse aqui. E aqui de largura eu fiquei com 11 centímetros aqui de altura da minha faixinha. Então aqui eu já estou pelo meu lado direito da peça. Eu vou iniciar então as carreiras de diminuição para formar novamente o lacinho aqui nessa outra extremidade. Então o primeiro ponto eu sempre vou passar sem fazer. Agora os 2 próximos pontos eu vou pegar juntos e vou fazer em ponto meia. E vou seguir em ponto meia até faltar 3 pontos na minha agulha da esquerda. Faltando 3 pontos para finalizar essa carreira, os 2 próximos pontos eu vou fazer juntos em meia para fazer mais uma diminuição. E o último ponto aqui da carreira eu vou fazer em ponto tricô. Finalizei essa primeira carreira de diminuição. E agora eu vou virar para o lado avesso. No lado avesso eu nunca vou fazer nenhum aumento, nenhuma diminuição. Eu sempre vou fazer os pontos que eu tenho na agulha. Então o primeiro ponto eu vou passar para a agulha. Agora eu vou seguir em ponto meia até faltar um pontinho na minha agulha da esquerda. Faltando um ponto para finalizar, eu vou fazer esse último ponto em ponto tricô. E aqui eu finalizei as 2 carreiras de repetição para fazer as diminuições da minha peça. Então eu vou fazer nas carreiras ímpares a carreira de diminuição e nas carreiras pares eu vou fazer somente os pontos que eu tenho na agulha. Lembrando de tirar o primeiro sem fazer e o último sempre em tricô.
eu vou fazer essas carreiras de diminuição até eu ficar com um total de 7 pontos na minha agulha. Então, se tu ficar com alguma dúvida, é só voltar o vídeo e olhar de novo como fazer essa repetição, porque é só repetição mesmo, tá bom? Então, eu já volto. Terminei todas as carreiras de diminuição e eu fiquei com um total de 7 pontos. Agora eu vou virar para o lado direito e eu vou fazer as próximas 2 carreiras sem fazer aumento e nem diminuição. Então, eu vou fazer as próximas 2 carreiras retas. Vou passar o primeiro ponto sem fazer, vou trabalhar em ponto meio até faltar um ponto da minha agulha. E o último em ponto tricô. De novo, na próxima carreira, a mesma repetição. Passando um sem fazer e tricotando os pontos em meia. E o último em ponto tricô. Terminei as 2 carreiras retas. Agora que eu finalizei, eu vou fazer uma sequência de carreiras com aumentos até eu ficar com 15 pontos na minha agulha. Então, vou virar aqui para o lado direito. Para fazer as carreiras de aumento, eu vou fazer o primeiro ponto sem fazer. Vou dar laçada na agulha, fazer os pontos aqui do meio em ponto meia. Antes de chegar no último ponto, eu vou fazer mais uma laçada e terminar a carreira com ponto tricô. E do lado avesso, eu vou só tricotar os pontos normalmente. Então, se tu ficou com alguma dúvida nas carreiras de laçadas, que são as carreiras de aumento, volta o vídeo e olha de novo, porque agora eu vou repetir o que eu fiz no início das carreiras, no início da peça, tá? Então, eu vou fazer uma sequência de carreiras com aumentos até eu ficar com 15 pontos. Quando eu finalizar essas carreiras e ter 15 pontos na minha agulha, eu volto para mostrar como fazer o restante da peça. Terminei todas as carreiras de aumentos e eu tenho aqui então 15 pontos na agulha. Agora eu vou virar para o lado direito novamente e agora eu vou fazer uma sequência de 6 carreiras retas, sem fazer nenhum aumento e nenhuma diminuição. Então aqui para iniciar essa primeira, eu vou passar o primeiro sem fazer, vou seguir em ponto meia até faltar um ponto aqui na minha agulha. E nesse último ponto eu vou fazer em ponto tricô. Então, aqui eu não fiz aumento e nem diminuição. Vou virar agora para o outro lado novamente e vou fazer a carreira aqui do lado avesso da mesma forma, passando o primeiro sem fazer, seguir com os pontos em ponto meia até faltar um ponto aqui na minha agulha. E o último ponto eu vou fazer em ponto tricô. Depois que eu terminei essas 2 carreiras retas, eu vou fazer mais 4 carreiras assim e já volto. Terminei todas as carreiras retas, que foram um total de 6 carreiras. Agora eu vou fazer uma sequência de repetição de carreiras com diminuições até eu ficar com 3 pontos na minha agulha. Então eu vou virar aqui para o lado direito. Vou iniciar essas 2 carreiras primeiras para mostrar. Só para relembrar aqui como é que faz as carreiras de diminuição. Então eu vou fazer o primeiro ponto só passando para a agulha. Os 2 próximos pontos eu vou pegar juntas e fazer em meia, para diminuir um ponto. E agora eu vou tricotar em pontos meia até eu ficar com 3 pontos na minha agulha da esquerda. Fiquei com 3 pontos aqui na agulha da esquerda. Os próximos 2 pontos eu vou fazer juntos em meia. Fiz esses 2 juntos em meia para fazer mais uma diminuição. E agora o último ponto eu vou fazer em ponto tricô. Agora, o lado avesso, eu vou fazer somente os pontos como eu tenho aqui na agulha, sem fazer nenhuma alteração. Então, o primeiro ponto eu só passo para a agulha e faço os seguintes pontos em meia, até faltar um pontinho na minha agulha da esquerda. E o último ponto eu vou fazer em ponto tricô. Então, essa vai ser a repetição de carreiras de diminuição. A carreira ímpar eu vou fazer as diminuições e a carreira número par eu vou fazer somente os pontos como eu tenho na agulha.
E eu vou fazer essa sequência de repetição até eu ficar com 3 pontos no total aqui na minha agulha. E já volto. Eu trouxe aqui a peça com 5 pontos na agulha para mostrar como fazer aqui para ficar com 3, porque eu preciso ficar com o número ímpar. Então tu vai ver que antes de ficar com 3 pontos, tu vai ficar com 4 e depois vai ter que arrematar na próxima carreira. Então eu vou mostrar aqui como fazer para te não ficar com nenhuma dúvida e não achar que tá errado, tá bom? Então aqui eu finalizei a carreira e tenho 5 pontos na minha agulha. Essa carreira aqui é do lado avesso. E agora eu vou virar pro lado direito. Ó, tá vendo que eu tenho 5 pontos na agulha. Agora eu vou fazer esse primeiro ponto aqui só passar pra agulha, como eu já tava fazendo. Os próximos 2 eu vou fazer juntos em meia. E aqui, como eu não consigo fazer esses 2 juntos em meia, porque o último é em tricô, eu vou fazer esse antes do último aqui também em ponto meia. Fiquei com 3 pontos. E agora o último ponto eu vou fazer em ponto tricô, normalmente. Aqui eu fiquei com 4 pontos na minha agulha. Agora eu vou virar para o outro lado. Então essa próxima carreira aqui, ela vai ser sem fazer diminuição. Então eu vou passar o primeiro ponto sem fazer. Vou fazer esses próximos 2 pontos em meia. E o último em tricô. Agora eu vou virar de novo para o lado direito. Eu ainda tenho aqui 4 pontos na agulha. Eu vou fazer o primeiro sem fazer. Os próximos 2 pontos eu vou fazer juntos em ponto meia. E o último ponto em ponto tricô. Então aqui eu finalizei as diminuições e fiquei com 3 pontos na agulha. Agora eu vou virar para o outro lado. Esse lado aqui é o meu lado avesso da peça e eu vou arrematar os meus pontos pelo lado avesso, tá? Porque eu já tenho os 3 pontos na agulha, então assim que eu ficar com os 3 pontos eu já posso arrematar. Então eu vou fazer o primeiro ponto em ponto meia. Eu não vou passar ele sem fazer porque eu preciso arrematar, então eu passei e fiz em meia. O próximo eu também vou fazer em ponto meia e vou derrubar o primeiro por cima do último que eu fiz. Arrematei um ponto. Esse último ponto aqui que eu tenho na agulha, eu vou fazer em ponto tricô. E agora eu vou passar esse primeiro por cima desse último que eu acabei de fazer. E aqui eu arrematei e fiquei com um pontinho na agulha. Agora eu vou cortar esse fio assim, um pedacinho para poder fazer o arremate e já volto para mostrar. Então aqui eu cortei o fio, vou puxar ele até o finalzinho. Agora eu vou colocar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta do meu fio para poder fazer o arremate. Esse lado aqui que eu finalizei é o lado avesso, essa parte aqui é o lado avesso, então eu vou esconder o meu fio nesse lado aqui. Eu vou pegar o meu fio e vou passar entre as alcinhas aqui da lateral do meu ponto, que é onde eu finalizava as carreiras. Fazendo uma forma de zigue-zague aqui na lateral. E agora eu vou puxar o meu fio. Depois que eu passei aqui na lateral, aqui nem aparece, eu vou fazer um nozinho aqui pro lado avesso. Vou passar ele mais um pouquinho aqui pra dentro, em alguns pontinhos, para poder fazer uns 2, 3 nozinhos aqui dentro. Depois que eu fiz esses nozinhos, eu vou cortar o fio e vou esconder
esse outro fiozinho aqui do início do trabalho também pro lado avesso aqui na lateral dos pontos. E vou arrematar igual eu fiz aqui desse outro lado. Depois que eu fiz aqui todos os arremates, eu tô com o lado avesso virado para cima e eu vou fazer aqui a costura do meio. Então aqui eu vou encontrar as duas partes, as duas pontas, vou dobrar no meio assim, aqui é onde eu fiz aquelas carreiras retas, vou dobrar no meio e aqui na outra lateral também vou dobrar no meio, assim. E agora eu vou colocar um sobre o outro. Depois que eu encaixar aqui bem certinho, eu vou passar a minha agulha de tapeçaria num fiozinho e aqui eu vou passar em zigue-zague entre esse meio aqui e vou fazer várias voltinhas com o fio para fazer a costura, tá? Então aqui conforme eu vou ajustando, eu vou olhando aqui pro lado direito para ver se tá bom assim. Vou apertar bem o fio aqui pro lado avesso e vou fazer 3 nozinhos aqui do lado avesso para ficar bem firme e depois eu vou cortar o meu fio. Se tu gostou dessa receita, por favor deixa o teu like no vídeo e compartilha para ajudar o meu trabalho. Assim, eu posso continuar trazendo mais vídeos de passo a passo aqui para o canal e totalmente gratuitas. Se quiser mais receitas fáceis como essa, fica ligadinho aqui no canal que nos próximos vídeos vou trazer outros modelinhos. As aulas estão imperdíveis. Obrigada por assistir o vídeo até aqui, até o próximo vídeo.